O que a gente tenta, às vezes, Específica. falar para os pais é a questão que tem pessoas que pensam que vai atrapalhar. Eu mesma cresci falando italiano e português. A minha nona falava italiano. Aham. Então, eu cresci sempre com italiano e português. Uma coisa nunca atrapalhou a outra, né? O nosso cérebro, isso não influencia. Existem várias pesquisas normalmente, né? que é totalmente normal. E, inclusive, as pesquisas de hoje em dia mostram que as crianças que aprendem uma nova língua, têm mais de uma língua, têm facilidade para raciocínio lógico. Isso auxilia Estimula, né? o desenvolvimento dela, estimula muito mais. Então, a criança que vai estar, né, você vai estar só beneficiando, não é só aprender uma nova língua. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui da região Oeste, para conversar com as nossas personalidades do Oeste, num oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Solve Resultados Digitais, da Vinícola Maier e do Embutido Serranos. Essas 6 marcas que estão com a gente. E agora o Jonathan vai apresentar a nossa convidada da noite do Fala Mais. Olá, pessoal. Estamos recebendo aqui hoje uma iraniense. Vamos conversar com uma teacher. Teacher. Yes. But in Portuguese. Yes. Melhor, né? Melhor falar em português, né? Porque senão vai faltar palavras aqui para fazer as perguntas, inclusive. Sayura Trombetta, lá de Irani, professora de inglês das redes municipal, estadual. Tem agenda cheia aí, então, dando aula. Sim. Na docência, Sayura. Seja muito bem-vinda. Obrigada vocês pelo convite. Sim, já desde os 18 anos eu dou aula de inglês. 18? Na creche municipal. Eu comecei trabalhando com aula de inglês e hoje eu trabalho como funcionária efetiva no município e na rede estadual também. Que legal. Que legal. Na creche, não sabia que tinha aula de inglês na creche. E ali a gente tem esse diferencial, que tem esse projeto, Legal. que tem inglês desde a educação infantil. Para as crianças, a partir de que idade? A partir do berçário. Nossa! A gente entra em contato com a língua inglesa com eles, no dia a dia, Olha que na hora do interessante. soninho. É bem legal, assim, é bem interessante. E é a melhor época para aprender, né? Porque eles são esponjinhas. Sim, e consegue ver uma diferenciação dessas crianças? Nossa, eles saem, eu conheço eles bebês, eles saem com 4 anos de lá, Olha que cantando, bacana. falando, é bem legal. Que legal. Cara. Muito bacana. E na rede pública, né? Isso, na rede pública. É a municipal, nesse caso? Municipal, E daí eles vão para a escola, para pré-escola e continua, né? Que é um projeto do município. Pré-1, pré-2, até o 5º ano eles têm inglês. Certo, aí é com muito mais facilidade, porque desde sempre, né? Dá para dizer assim, com contato com a língua estrangeira. Legal, vamos falar mais sobre isso, Sayura, mas antes, só para dar aqui, adiantar algumas coisas, né? Que o pessoal vai ficar sabendo. Ao longo do nosso papo, a Sayura, a gente fez inclusive uma reportagem com ela, né? Ela é professora de Irani, porque ela foi uma das brasileiras que fez um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E voltou recentemente, inclusive, dos Estados Unidos, da Sayura. Sim, eu fiz esse intercâmbio de professores de inglês. Foi aproveitar o inverno lá, americano, né? Porque foi bem na época do frio ali, né? Fui testar. Esse programa foi, na verdade, desde 2020. Ele é um edital de 2019, específico para professores de inglês. Aí, em 2020, a gente fez a prova lá em Florianópolis, numa sexta-feira, 13 de março. Na outra semana começou a pandemia, né? Aí foi cancelado. Eu já tinha perdido as esperanças, não abriu nenhum edital, né? Porque depois que a pandemia tudo ficou mais, né? Demorou para retomar tudo. Aí ano passado foi retomado. Aí, mas todo o processo de inscrição e prova de novo. Tem que fazer tudo de novo o processo. Tudo. E naquela prova, como a gente não soube se passou ou não, eu disse, meu Deus, vai que eu tenha passado. E agora, né? Vai que eu não passe nessa. E não sei até hoje se eu passei naquela primeira, mas na segunda passei. Que foi a que aqui importou, deu certo, na verdade. aqui importou, isso aí. Aí a gente passou. Aqui de Santa Catarina, do estado, a gente foi em 15 professores, mas para a universidade que eu fui, a gente foi em 4 de Santa Catarina. Certo. Sim. Esse era um programa federal? Da CAPES, em parceria com a Fulbright, que é uma instituição internacional. Então, a CAPES é que patrocina, paga, tudo pago. A gente não teve despesas nenhumas.
E com a Fulbright organiza onde a gente vai ficar, toda a parte burocrática, que é bem burocrática, para se estar nos Estados Unidos. E ele é voltado especificamente para professores da língua inglesa. E lá nos Estados Unidos, qual que era o objetivo desse programa do intercâmbio? A gente teve aula, a gente fez um curso, era um intensivo, de aulas de inglês manhã, tarde e às vezes até à noite. A gente tinha uma programação, inclusive final de semana, de aulas de fluência, aula de cultura americana, aula de metodologia de ensino de inglês. Então, para a gente também melhorar na sala de aula e melhorar a questão cultural, tanto a fluência, a aprendizagem, a pronúncia da língua, para depois voltar para o Brasil e aplicar em sala de aula, para reverter para os nossos alunos. Legal. Qual que foi o período? Durante quanto tempo foi? 20 de janeiro até 5 de março. Foi um mês e meio, 6 semanas que a gente ficou. Mas foi uma imersão, né? É bastante tempo, né? Foi. A gente, depois que passa, a gente quer ficar mais, na verdade. Mas, assim, foi, né, fantástico, assim, para a questão de aprendizagem de língua, para aperfeiçoar, foi ótimo, assim. Ótimo mesmo. O próprio exercício, né? Porque o ouvido, diário, né? Você o ouvido já tava falar 100%. inglês lá a todo momento, né? Falar e ouvir, né? No caso, Isso. né? 100%. O que não acontece, claro, que você dando as aulas ali, você executa também bastante a parte, né? Mas acredito que lá é totalmente diferente, Nem comparar. As aulas de metodologia, as aulas teóricas de fluência em inglês. Então, isso foi bem legal, porque é um desafio. Eu já sentava lá na primeira carteira, eu disse, não posso perder nada aqui, porque se piscar, né? Vai uma palavrinha, mas, assim, os professores ótimos, super atenciosos, assim, o inglês o tempo todo, mas bem tranquilo. Quando a gente não entendia, a gente ia para os sinônimos, nada de tentar... Para as mímicas. Mímicas, isso aí. E tinha sido teu primeiro contato com a cultura inglesa, assim... Foi minha primeira imersão, viagem internacional. Foi minha primeira viagem internacional. Eu já tive contato com brasileiros que falam inglês. Mas nativos nunca Nativos foi a primeira vez. Nativos foi a primeira vez. É gigantesca, assim, a diferença? É grande. Eu falo que é como no Brasil. No Brasil a gente tem os sotaques, né? Conforme a região. Lá também, mas a gente vê também que é... a velocidade com que fala, com que linka, com que emenda as palavras. Isso interfere muito, sabe? Mas eu achei que ia ser bem mais difícil, né? O ouvir, para mim, foi super tranquilo. Às vezes, para falar que dava um branco, sabe? O nervosismo, porque às vezes não falar, você tá com pressa, é dia a dia, né? Daí você montar aquela estrutura até vir, ou dar um branco da palavra... Não lembro mais o que é essa palavra, daí tu ia procurando sinônimo para substituir. Bem legal, mas eu digo que a melhor forma de aprender inglês ou qualquer língua é estando numa imersão. Essa é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, para falar inglês, assim, as pessoas que são extremamente fluentes na língua, elas dizem que a fluência, você percebe que você é fluente quando você já pensa em inglês e fala. Né? Você não traduz na tua mente para conversar. Isso. É mais ou menos isso mesmo? Isso, E é legal porque com o ouvir, eu até brinco, nós chegamos no Brasil de volta, no aeroporto de São Paulo, e uma coisa que eu achei bem interessante é que os americanos são extremamente educados. Eu achei que talvez eles seriam mais, não sei, antipáticos, uma visão minha. Mais frios? Mais frios, né? Mas extremamente educados. Eles são formais, mas são muito educados. É o tempo todo sorry. Eles seguram a porta para você, dão uma vez. Assim, é bem interessante. Aí, nessa questão do ser educado... eu já até me perdi no que a gente estava falando antes. Ai, desculpa. Não, mas você ia comentar alguma coisa do aeroporto, quando tu chegou... Sim, isso aí. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu achei muito engraçado, porque foi automático. A gente esbarrando, a gente pegou isso deles, do sorry o tempo todo. Eu, sorry. Daí eu, meu Deus, eu tô no Brasil. O que eu tô fazendo, né? Eu tô no Brasil, sorry. E agora mesmo, assim, como isso é uma coisa, tipo, ficou, internalizei, em alguns momentos eu já soltei, tipo, em vez de licença, o sorry, sabe? É muito engraçado. E é realmente isso. É como se virasse uma chavinha, assim. Sim. Qual foi a cidade que você foi? Eu fiquei em Athens, Ohio, no estado de Ohio. A gente visitou mais algumas cidades ali, a capital, Columbus, Cleveland, que é uma cidade bem grande, quase no Canadá. Fica bem ao norte lá dos Estados Unidos. Sim, uma cidade linda. E algumas cidadezinhas ali perto. É bem ao norte.
Aham. Então, talvez seja por isso que eles falem tanto sorry. Porque eu sei que a cultura canadense, eles têm muito disso, né? Isso. Inclusive, eles são chacota de estadunidenses por pedirem tantas vezes desculpa, né? Isso, mas eu achei muito fofo. Eu achei super legal. Eu disse, nossa, esse é um hábito que eu gostaria que viesse do Brasil. Trouxesse. Aham, eu achei muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo. Cordialidade, né? Isso. Você comentou agora onde é que foi a tua estada, né? Em Ohio. É mais fácil de falar. Pra onde você vai? O raio que eu parto. Eu falava. Eu vou pro raio que eu parto. E ainda falando sobre a questão da língua, acredito você teve a vivência com pessoas fora do centro acadêmico ali, né? Porque Sim. você foi para estudar. Lá dentro, acredito que era a mesma coisa com a língua portuguesa, dá para traçar esse paralelo, né? Porque no momento que você está dentro de uma sala de aula, você está ali sabendo a parte gramatical, tudo o certinho. Mas, pegando o exemplo lá de Ohio, as pessoas falando na rua é bem diferente, né? Nossa, muito diferente. Inclusive, várias expressões, assim, que nós no Brasil temos as nossas expressões, né? O sextou, que a gente estava, graças a Deus, sextou lá, e nós ensinando nossos professores a falar sextou, e eles ensinaram para nós que lá é o TGIF. Que é Thanks God, It's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Então, assim, muitas coisas que, tipo, a gente... que não tem na nossa língua, sabe? Que para entender a gente tinha que fazer justamente esse paralelo, pensar... nossa, muito legal mesmo. Assim, os nossos professores vinham muito com isso, que era da cultura americana. A gente tinha essas expressões idiomáticas, assim, bastante pra gente estar aprendendo, assim. Sim. E você falou dos sotaques, né? Que é o que diferencia o Brasil, a língua portuguesa no Brasil, e acredito que em outros países de grande porte territorial também, né? Você percebeu isso lá nos Estados Unidos? Por exemplo, no lugar que você ficou lá, tinha pessoas de outras regiões, assim, tinham um sotaque diferente? Tinha na universidade, porque a gente tinha toda terça-feira, a gente falava que é a conversation hour, que era uma hora de conversação com pessoas de outros países, em inglês. Então, uma pessoa do Vietnã falando em inglês comigo, que sou brasileira. Daí a gente, nossa, vários sotaques. Japoneses, tinham muitos japoneses, acho que tinha um grupo de 100 japoneses lá. Da Indonésia, próprio Canadá, os Estados Unidos. Então, enfim, próprias pessoas dos Estados Unidos De realmente outros tinham estados. velocidades de falar diferente, pronúncias diferentes. Isso a nossa professora de metodologia colocava com frequência, assim, como que, às vezes, ela falava que ela era de tal região, como que outra pessoa falava, que às vezes a mesma pessoa não entendia, ou não sabia o que ela estava falando. Sim. Americana. Então, isso é muito legal. Como o Jonathan falou, a questão do um país continental, né, Estados Unidos, Brasil, é a mesma coisa, digamos, vem alguma pessoa para fazer um curso de português. Se vier para algum estado aqui do Sul, vai ser totalmente diferente do que algum estado lá do Nordeste, né, que eles têm o dialeto, né? Sim, isso é legal porque os colegas que foram com a gente, nós estávamos em 40 brasileiros. Estávamos nós 4 de Santa Catarina, vários de São Paulo, uma de Tocantins e vários do Sergipe. Então, assim, foi muito legal, assim, escutar, né? A gente pegar o sotaque, porque a própria convivência, a gente pegava o sotaque deles também do Nordeste. Isso é muito, muito incrível, assim, a convivência, como você adquire, como é rápido isso, sabe? E eles, falando em inglês, eles levam o sotaque característico, e é muito legal, porque todos os nossos colegas do Sergipe estavam no avançado, que a gente tinha 2 níveis, né? Eu fui no primeiro nível, e os outros do Sergipe estavam no avançado. Então, assim, o inglês maravilhoso, né? Super fluentes, ótimos, mas, assim, tem aquele sotaque, assim, que a gente sente, assim, muito gostoso do pessoal do Nordeste, assim. E eles também achavam graça do nosso sotaque, que a gente pensa que a gente não tem sotaque, né? Mas eles riam com a nossa cara do nosso sotaque também. Foi bem divertido, assim, uma experiência cultural enorme. Como é que era a tua rotina lá durante esse 1 mês e meio que você passou lá? Desde que a gente chegou, a gente tinha agenda para tudo. Tudo, assim, a gente teve 2 finais de semana livres, mas, assim, tudo era cronometrado. Então, por exemplo, a gente tinha os horários das aulas de manhã, a gente tinha que ir de ônibus para a universidade,
porque a gente estava no hotel. E a universidade ficava a meia hora, mais ou menos, do hotel. Aí a gente tinha aula das 9 à 1 da tarde. Tomava café no hotel, ia para a universidade, tinha aula das 9 à 1 da tarde. Almoçava, e ali pelas 2h30, 3 horas, dependendo do dia, a gente tinha aula de novo até as 5. Aí, às 5, a gente já tinha a rotina ou de jantar, por causa do ônibus e tal, que não ia até muito tarde. E, às vezes, a gente tinha compromisso à noite. Geralmente, a gente tinha... Um dia tinha jogo de basquete. Toda terça-feira tinha Conversation Hour, que é essa conversa internacional. Eles faziam de uma forma muito legal, assim, entre os países, assim, muito divertido. Nossa, eles foram bem pais nossos, assim, os professores lá. Paizões, assim, foi muito legal. A gente assistiu musicais, aqueles musicais, sabe, com aqueles instrumentos grandes, sabe? Trombone e pessoas que sobem com um cheerleader, dançarina, assim, junto. A cultura americana, assim, do afro, assim, as pessoas negras, assim, é bem interessante porque a gente não tem tanto na nossa região. E lá eles fazem... as pessoas negras são em grande número no país. Então, assim, a gente vê eles, assim, na cultura, assim, na música, musicais. Foi bem legal, bem legal. Legal. E o conteúdo dessas aulas, no caso dessas... Existiam disciplinas diferentes ou o conteúdo era... 3 disciplinas. Fluência, que era a metodologia do ensino, e cultura americana. Essas disciplinas que a gente tinha os professores. Além disso, a gente tinha, nas quintas-feiras, a gente dava aula nas escolas, a gente fez visitação. Legal. Dava aula de português para os pequenos. Então, assim, foi bem legal. Conhecemos várias escolas, o espaço, exatamente como nos filmes ali. Quando eu falei das pessoas, dos americanos negros, é assim, porque me remete muito a filme, muito a musical, assim, é exatamente aquilo mesmo, sabe? As pessoas têm aquela cultura nas escolas, os alunos que trocam de sala, não o professor. Os armários, os corredores, a cultura do esporte já vem desde a escola. A cultura do mascote, né? Líder de torcida, já começa na escola isso. Sim. E vai para a universidade muito forte, né? Sim. Então, isso é uma coisa também agora que me lembrei que chamou atenção, foi quando a gente iniciou a dar aula para os americanos, que muitos deles têm uma visão do Brasil que a gente nem imagina, que é a questão. Floresta, que o Brasil é quase só floresta, ou que o Brasil fala espanhol, porque todos os nossos países ao redor aqui falam espanhol, sim. né? E a gente, meu Deus, né? O Brasil é tão grande, como eles não sabem que a gente fala português, né? Sim. E isso até é um ponto que é muito interessante a gente ver, né? Porque é um país gigantesco, o nosso, no caso, né? E os estadunidenses, é tradicional a gente ver vídeos das pessoas com essa ignorância de que acham que aqui é tudo mato, né? Eu vejo que realmente é uma falta de conhecimento deles Sim. mesmo, assim, sabe? Eu vejo que eles valorizam muito a cultura, a história deles. Própria, né? A própria, realmente, assim. Não digamos que a nossa... É uma coisa cultural mesmo deles, de valorizar o deles. Mas, assim, a gente deixou os alunos super curiosos, assim, para conhecer mais sobre o Brasil. A gente mostrou muita coisa. Por exemplo, a gente mostrou a Amazônia, mas mostrou que tem, por exemplo, Manaus na Amazônia. Tem, né, as cidades, as grandes cidades. A gente mostrou, por exemplo, um pouco do Sul. Isso foi legal. Nós mostramos um pouco do Sul, um pouco do Nordeste, que são totalmente diferentes. Como nos Estados Unidos, é um país grande e tem várias colonizações, né, por mexicanos, por... enfim, canadenses, pessoas de outros países, ingleses, irlandeses, nós também temos colonização de vários países. Então, isso só enriquece a nossa cultura, né? Sim. Essas aulas, que faixa de idade os americanos lá? A gente foi em salas de 4º, 5º, 6º ano. E a gente assistiu aulas de 7º, 8º e ensino médio. Aulas de português, mas isso eles têm na grade o português? Não. Foi como a gente estava lá, foi feita uma parceria com a universidade para a gente estar lá, né, disponibilizando, fazendo uma aula diferente. Assim, não foi uma sequência, a gente sempre ia numa turma diferente. Então, a gente fazia um momento mesmo de tirar dúvidas, de brincadeira, de jogo sobre o Brasil, assim. As curiosidades, eles gostam muito de animais, então eles tinham muita curiosidade sobre animais. Ou
o que é a comida típica de vocês no Brasil? Eu falei, o que vocês acham que é? Depende da região, né, também, Depende né? da região, Exato. né? Mas pizza, eles falaram pizza. Daí a gente falou do arroz e feijão, lógico, que é uma coisa, né? Mas, o padrão, né? É universal dentro do é o país, nosso né? universal, pelo menos. Aí eles, tal, a gente mostrou comidas típicas, brigadeiro, que pra eles, né, o que é o brigadeiro, pão de queijo, churrasco, a gente fez a comparação do nosso churrasco com o churrasco deles, o nosso cachorro-quente com o deles também, assim, foi bem legal. As pessoas famosas, que eu achei que eles iam conhecer mais brasileiros, mas tudo depende da região também, né, Sim. a cultura. Eu mostrei Quem que eles imagens do conheciam? Neymar, alguns conheciam. Eu achei que ia ter muito mais aluno que ia conhecer o Neymar. Mostrei Gisele Bündchen, mostrei aquela menina do esporte, a Fadinha, que ganhou Skatista. mundial. Eles ficaram super interessados, porque é a faixa etária deles, Sim. né? Gisele Bündchen, alguns quase nem conheciam, porque são menores, é outra Sim, geração já, né? Até as músicas, a gente falou, que músicas que vocês gostam, achando que a gente ia, né, ao mesmo gosto, que não conhecia nenhuma das bandas, das músicas, era totalmente diferente, sabe? De personalidades brasileiras, então eles não tinham conhecimento. Não, praticamente não. A gente mostrou, né, o presidente, o Pelé. Alguns até lembraram do Pelé, que mais? Nessa questão de mostrar que o Brasil talvez também não é só esporte, não é só carnaval, porque a gente estava na época do carnaval lá, né? A gente mostrou uma cientista famosa também do Brasil. Então, a gente fez esse comparativo, mostrou um pouquinho de cada coisa do Brasil, assim. Aí volta aquela questão lá de... eles sabem tudo e mais um pouco sobre a cultura deles. É como se os Estados Unidos fossem o planeta deles, né? Porque eu vejo, trazendo para cá, né, para o Brasil, desde da forma de ensino, né? Lá, geografia, história, a gente sabe sobre a nossa terra, nosso país, mas sabe sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, lá na Europa, os Estados Unidos, tudo isso, né? Isso. E lá não. Não. A própria questão do futebol, né? Eles não é o esporte principal deles, né? Isso que era legal, eu ver eles treinando, por exemplo, final de semana, o que estava fazendo o pai treinando com o filho arremesso de beisebol, né? O esporte deles é o futebol americano, o beisebol e o basquete. Sim. Né? São os três ali que eles mais gostam, assim, sabe? Então, eles não têm a mesma cultura que a nossa, né? Então, acaba que, às vezes, não valorizam, não priorizam as mesmas coisas. A gente pensa que eles conhecem algumas coisas e eles não conhecem. Da mesma forma, eles pensam que a gente sabe algumas coisas sobre o país que a gente nem imagina, né? Que para eles é totalmente normal. Mas essa que é a parte legal de você ver a cultura, o comportamento das pessoas. Sim. Achei bem legal isso. Pois é, eu ia te perguntar o que mais te chamou a atenção, porque você criou, acredito, uma série de expectativas, né? Antes de, né? Você fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aprender isso, vou aprender aquilo. Então, tava com medo, assim. Eu tava com medo de ir, principalmente que a gente ia para uma universidade estudar, né? Então, aula o tempo todo em inglês, né? A questão de avaliação, enfim, tudo mais. Foi tranquilo. Aulas, beleza. Trabalhos para apresentar. O que eu achei, talvez, que fosse, antes da viagem, o frio. Eu tava com muito medo do frio. Assim, porque no Natal lá foi muito frio. Teve muita nevasca. As pessoas não saíram de casa por dias por causa da neve. Então, meu Deus, né? Imagina o pessoal, se eu fiquei com medo, imagina o pessoal do Nordeste, tava apavorado, comprando bota de neve, casaco e tal. A gente foi para lá, graças a Deus não foi um inverno tão rigoroso, foi frio, teve neve e tudo mais, mas o que eu percebi aqui me surpreendeu foi a questão do aquecimento. Eu disse, eu passei mais calor lá do que frio. Que eles têm. Porque eu disse assim, aqui na minha cidade, que faz muito menos frio do que lá, eu passo mais frio. Porque lá a gente vestia a roupa para ir até o ponto de ônibus, o ônibus era bem aquecido. Tirava o casaco no ônibus, às vezes, ia até a sala de aula, colocava de volta, né? Tudo era muito aquecido, né? Sempre 2 portas para você entrar, né? Tudo bem vedado, bem aquecido. Sim. Inclusive, teve alguns dias que, assim, eu disse, não, eu vou ter que fazer foto disso, fazer vídeo, porque a gente tava com o ventilador ligado lá dentro e temperatura negativa lá fora. Meu Deus. Porque eu acho que o aquecimento deles é meio que geral, assim, não tem muito como controlar, sabe? Tava calor lá dentro,
a gente tava com ventilador e lá fora tava a temperatura negativa praticamente. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, como nós aqui da nossa região, a gente sofre mais com o frio. Sim. Fogão a lenha, fazer fogo, o pessoal da agricultura, né? Tem que acordar cedo, né? Porque não, né? As próprias estruturas das residências, como são formadas, né? Não, a gente deveria trazer essas boas ideias e implementar aqui, né? Na construção. Com certeza. A construção. E as casinhas também, isso me chamou muita atenção. Exatamente como nos filmes, aquele padrão de casa, sem cerca, tudo alinhadinho. Todas as mesmas, tipo, tons pastéis. Não tinha uma casa verde, cor-de-rosa, azul. Não, era tudo, né, meio que... A universidade era toda de tijolinhos. Então, ela foi fundada em 1804. Então, tem 200 e poucos anos a universidade. Então, tudo naquele mesmo estilo, né? É muito padrão. respeitado isso da cultura, do padrão. Não que não tenha tecnologia, não tenha mudado os materiais, mas mesmo os materiais avançando, né? Parece madeira, mas é alumínio. Eles seguem o mesmo estilo. É o estilo deles de construção. E é muito legal isso. Sim. Nós tivemos um final de semana de homestay, que é a gente passar o final de semana na casa de uma família. Então, o nosso grupo de colegas passou um final de semana, se distribuiu em várias famílias. A gente não sabia para que casa que a gente ia, com que colega ia ficar. Alguns colegas ficaram sozinhos, outros ficaram em 2. No meu caso, a gente ficou em 4 na casa de uma família. A família era o casal aposentado lá em Cleveland. É uma cidade que dá umas 4 horas de viagem de onde a gente estava, em Athens, em Ohio. Lá em Cleveland, nossa, cidade incrível, assim, maravilhosa, uma cidade bem gelada, bem fria, mas maravilhosa. Tem o lago que congela, que as pessoas vão esquiar no lago, vão caminhar, no inverno congela, eles vão caminhar, parece um mar aquele lago, de tão enorme. A questão tecnológica deles é muito avançada também. Então, a gente foi para essa casa, ver uma casa, realmente na casa tinha biblioteca dentro da casa. Tinha uma sala de jantar de 10 lugares e tinha uma outra sala de jantar menor, que a gente tomava café da manhã. Na própria pia da casa, assim, na cozinha, tinha 4 pias. Por que tem 4 pias, né? É que você fica perto das coisas do café, isso aqui fica perto das coisas, sabe? Assim, coisas bem, bem diferentes. Era uma mansão. E assim, eu tenho fotos, assim, naquele mesmo estilo, sabe? Tinha uma escadaria, digamos assim, de serviço na casa e uma escadaria principal, que passava pela sala, que tinha piano, tinha lareira. Assim, a construção, assim, isso me chama muita atenção. Eu adoro essa parte de arquitetura. A entrada da casa, uma porta, uma grade, mas assim, toda decorativa, a porta, lugar para você colocar os calçados, os casacos, né? E daí, outra porta para você entrar em casa, né? Porque às vezes tem muita neve, enfim. E assim, muito carpê. Tudo é carpê. Eu disse, meu Deus, como pode? A universidade era tudo carpê, no hotel era tudo carpê. Como é que limpa isso? Como é que limpa isso? E não tinha cheiro. Eu disse, deve ser uns produtos muito fortes que eles devem usar aqui. Porque era tudo carpê. Até por uma questão de aquecimento também, né? Térmico, sim, né? É mais térmico, mais confortável. Outra coisa que me chamou a atenção, a acessibilidade. Assim, a acessibilidade deles lá é muito evoluída. No próprio hotel que a gente ficou, não era um hotel, assim, chique. Era um hotel comum. Tinha piscina aquecida. E no hotel tinha um elevador para cadeirante entrar na piscina. Então, no próprio hotel, tipo, um hotel simples, não era um hotel de luxo, tinha acessibilidade. Na universidade também, apesar dos prédios parecerem antigos, todos tinham acessibilidade, elevador, ou rampa, ou nas portas que eram pesadas, que eram sempre 2 portas, você tocava, assim, a porta se abria e fechava dali um tempo, sabe? Então, uma acessibilidade super garantida, assim, lá nos espaços. Bem, bem legal isso. Pode falar. E a alimentação? A alimentação foi difícil. Então, eu estava com 2 medos. Que era... o primeiro medo era engordar muito, porque todo mundo fala, não, você vai voltar uns 10 quilos mais gordo de lá. Misericórdia. Mac, né? Muito lanche, muita comida, porque lá a gente comia à vontade, né? Tomava café, almoçava e jantava à vontade. A gente tinha 3 refeições por dia e não tinha... não vou provar isso, não vou provar aquilo.
Só que, graças a Deus, também um pouco, acho que eu posso agradecer, é a questão que a comida era muito apimentada. Aí, eu acho que foi isso que eu não Comia engordei os menos. 10 quilos. Eu engordei, acho que um pouquinho, mas os 10 quilos não. Porque a gente acabava não comendo muito, assim. Você ia lá, pegava uma coisa, era muito apimentada. Na universidade. Então, era como se fosse O pessoal do Nordeste lá que gostou, né? Não, Não? nem até eles foi Até pra difícil. eles. Até para eles foi difícil. A pimenta. O pessoal de São Paulo também gosta de uma pimentinha, mas também não tinha como. A gente via o que o pessoal se serviu. O que é isso? Tem pimenta? A gente já perguntava quando encontrava as mulheres as que estavam servindo se tinha pimenta ou não. Porque algumas comidas tinham o nome e a gente sabia que era apimentado. Mas outras não tinham o nome, ou pelo nome a gente não sabia que aquilo era apimentado. E a maioria das comidas eram super apimentadas. Então, pizza, refrigerante todo dia, né? Hambúrguer todo dia. Então, quando você não come... Ai, tá muito apimentado, não tem nada, você vai pro quê? Vai pra pizza, vai pro hambúrguer, que esse pelo menos eu sei, né? Mas, assim, os lanches... Realmente, até a salada. Eu falo que a salada no começo parecia que era de plástico. As frutas, assim, é muito industrializado, assim. As frutas, a maçã era aquela tipo falda branca de neve. Toda vermelha e brilhava, assim, sabe? Frutas que a gente come aqui, por exemplo, bergamota. Lá é enlatada. Tinha um gosto muito esquisito. E tinha uns gominhos, todos separadinhos que a gente servia na sobremesa. E muitas frutas de lá vêm do México, né? Então, porque eles não têm lá algumas frutas. Aí, você ia lá todo dia na sobremesa, muffin, donut, sorvete, que você ia lá na máquina de sorvete, casquinha de sorvete servia, chocolate quente. Então, assim, não tinha muito não engordar. Mas a gente sentiu falta, assim, de carne. Aqui no Sul, principalmente, uma carne bem... temperada, salgada, porque a carne deles geralmente é com molhos adocicados, agridoce. O frango, assim, parecia sem sal. Ou tinha muita pimenta, ou era sem sal. Era bem difícil essa parte. Tinha comida chinesa, até na comida chinesa tinha pimenta, assim, bastante pimenta. Mas, assim, foi interessante essa experiência gastronômica, foi bem inesquecível. Quando eu voltei... Comer feijão nunca foi tão bom. Nossa, eu comi feijão assim tão, sabe, tão bom. Comer polenta, feijão. Churrasco, então. Aí você foi inserida mesmo na cultura deles, na parte gastronômica também. Sim, não tinha. Isso que, assim, lá é para ser comida que atenda a todos os gostos mundiais, né? Mas realmente tem o tempero deles, né? E a universidade é a maioria jovem, né? Então, as pessoas comem mais fast food. Até as pessoas de mais idade, a gente vê que se alimentam dessa forma lá. Sim. Tem bastante gente obesa. A questão assim, obeso, que quando eu falo é obesidade mórbida, assim. As pessoas que têm muita dificuldade para caminhar. As pessoas idosas, assim, que a gente fica com... Assim, até com, né, com pena, assim, porque é uma situação bem difícil. No Walmart, carrinhos para as pessoas obesas se locomoverem no mercado. Carrinho de compra e as pessoas... Com a cadeirinha com a cadeirinha motorizado. Caramba. Um dia eu fui no carrinho motorizado. Mas não, porque não era só para obeso, né? Mas aí eu fui bem faceira, porque eu tinha caminhado demais. Aí eu fui no carrinho, acabei me distraindo lá e perdi a hora do ônibus, tinha que voltar a pé. De noite, quase 10 horas da noite pro hotel, meia hora caminhando. Não vi uma alma viva na rua, só carros. Pois é, isso eu ia falar também. Nunca tive a oportunidade de ir, mas a gente assiste bastante, né? Vídeos de pessoas viajando para matar a vontade. Não, mas é ótimo. E essa cultura deles... Uma das culturas deles é essa, né? De você não caminha. Não. Tudo é feito para veículo lá. Por exemplo, tu falou do Walmart aí... Nem dentro do supermercado não deixa caminhar, né? As empresas, os lugares onde tu vai fazer compras... Tem um estabelecimento lá e o local de deixar os veículos lá, o estacionamento, é muito maior do que a própria empresa onde tu vai entrar, né? Verdade. Isso é uma coisa que realmente lá... A rua, você caminha assim em faixa de pedestre. Você tem um botãozinho lá de apertar para atravessar, porque é muito difícil alguém atravessar a rua, sabe? Até a faixa de pedestre é diferente da nossa. Isso da rua também é legal eu comentar a questão de bebida alcoólica. Nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis, né? Lá em Ohio, é proibido beber bebida alcoólica na rua.
É proibido. E, inclusive, próximo às escolas, nas quadras das escolas, não pode nem vender. Nossa. É proibido vender nas proximidades. Então, se não pode beber bebida alcoólica na rua, é interessante que você não vê ninguém mesmo na rua de noite, né? Sim. Que a gente tem uma coisa que é comum aqui, as pessoas, beber na rua, às vezes, de noite, não se vê. Tipo, e as festas, as baladinhas acabam meia-noite. 1h acabou, todo mundo embora, sabe? Não vira noite como aqui. É engraçado que um colega meu a gente saiu à noite também, para ver isso, faz parte da cultura, né? Eu achei muito engraçado também, falando do sorry, agora me lembrei, para você ir pegar a bebida, que tava cheio, aquele empurra, né? Vai, né? Dando a vez, sorry, o tempo todo. Eu disse, nossa, onde que eu tô, sabe? Um colega saiu com uma lata de cerveja, mas porque ele já estava tomando, a gente estava indo embora, né? Não ia jogar fora. O recepcionista não, o cara que estava lá na frente falou para ele voltar, jogar no lixo ou terminar de tomar lá dentro. Não era para sair na rua. E isso era meia-noite. Então, assim, é respeitado mesmo. Sim. Assim, as coisas são com horário, são respeitadas, é bem legal isso. E as próprias pessoas, hein? Como você viu ali, não foi nenhuma autoridade que barrou ele. Não, né? As próprias pessoas têm como cultura e são fiscalizadoras, né? Para que se cumpra a legislação. Bebida alcoólica falando também, você não compra sem mostrar um documento oficial com foto. Não compra. Você pode estar lá de cabelo grisalho, velhinha, você não compra sem ter um documento. Aí eles pegam o teu documento, colocam no sistema, né? Certinho, aí beleza. Daí você pode comprar, mas sem documento você não compra bebida alcoólica. Bem rigoroso. E se não me engano, 21 anos a idade mínima, né? Para beber, sim. Para bebida alcoólica. E para você dirigir, são 16 anos. 16. Né? Nossa, a primeira vez que eu vi uma menina dirigindo, eu disse assim, eu me assustei. Eu disse, meu Deus, tem uma criança dirigindo uma caminhonete, porque era uma caminhonetona e uma menininha bem pequenininha. Aí eles falaram que a partir dos 15 eles começam a treinar. Já eu disse, então, essa com certeza tinha recém feito 15, porque era muito pequena, eu me assustei. Eu disse, gente, que perigo. E é engraçado que não tem muito acidente de trânsito, as estradas, nossa, são super seguras, sim, super boas, né, sim, de andar, não tem muita curva, assim, o trânsito flui muito, assim, a gente nunca pegou trânsito, super flui, nem na rodovia, assim. Bem diferente, né? Legal. É um contraste, né? Um contraste. Um dia a gente chega lá. Mas, Sayura, você falou bastante da viagem, assim, mas eu queria te perguntar como é que é a tua rotina agora, no mundo real, vamos dizer assim. Mundo real. Então... Em Irani, né? Porque você dá aula de inglês, você já falou, desde os 18 anos, e você tá como orientadora de do Laboratório Maker. Laboratório Maker, né? Então, explica isso, como é que é. Então, eu sou professora já há vários anos de inglês. Esse ano eu trabalho na rede municipal de manhã com os pequenininhos, né? E à noite eu trabalho nesse laboratório Maker, que é da escola estadual. Eu não estou trabalhando com o inglês, mas com o laboratório Maker, que, assim, foi uma surpresa, foi um desafio, mas está sendo bem interessante. Porque tem a questão da robótica, que também é um desafio para a gente, para os professores que estão começando a trabalhar essa estrutura de laboratório. Mas o mais legal é a cultura maker mesmo, que é faça você mesmo, aprenda errando, né? Fazendo. Isso é muito legal. Vamos fazer isso, o que precisa? O que a gente pode fazer até para a escola, para melhorar na escola, né? Essa parceria com os professores para a gente estar desenvolvendo lá. E essa troca, porque hoje em dia não é mais o professor que só é detentor do conhecimento. É uma troca. Nós aprendemos com os alunos aprendem com a gente vai orientando mesmo. Então, é muito legal, assim, o que a gente aprende com essa troca, com os alunos também. Hoje em dia, com a tecnologia, eles sabem muita coisa, né? Alunos que, às vezes, lá na sala de aula eram sempre quietinhos, ou você imaginava que tinha muita dificuldade. Nossa, na tecnologia são lá para frente. Mas esse é um projeto específico da escola? Da rede estadual, a gente recebeu laboratórios Maker em várias escolas. A nossa escola foi uma que recebeu
E daí, cada escola que tem essa infraestrutura, né, tem todo o laboratório, tem um professor orientador, né? Mas a nossa escola, por ser um prédio novo, recebeu vários laboratórios lá em Irani. Então, a gente tem um laboratório Maker, o de informática, o laboratório de ciências humanas, de ciências da natureza, de matemática, acho que é isso. Mas, assim, a gente recebeu esse ano essa oportunidade de laboratórios. Sim. Né? O novo ensino médio, que tem aí, né, bastante coisas para a gente estar vendo de mudança para os alunos. E é uma oportunidade para a gente tentar ver o que a gente consegue fazer de melhor pelos nossos alunos, né? Porque não está fácil a educação, né? Sim, tem que ir modificando, né? Porque, querendo ou não, as mentes das pessoinhas que estão chegando ali, elas são diferentes, são outras gerações, né? São outras gerações, até isso foi legal, porque eu conheci o Laboratório Maker lá nos Estados Unidos também, projetos de lá, como é lá para, não que tenha que ser igual aqui, mas para ver de forma diferente aqui as possibilidades, né? Como que é. Claro que o comportamento deles tem a ver com a cultura, Sim. como a nossa também. Mas, assim, tem coisas que a gente pode, eu digo, pegar, coisas boas que pode pegar de lá. Sim, adaptar, né? Tanto eles aprender com a gente e nós aprendermos com eles coisas interessantes. Então, tem muita coisa legal, assim, que a gente observou nas salas de aula, a infraestrutura, o comportamento, como que é, né, a própria vizinhança, isso de não vender bebida alcoólica nas proximidades da escola. Isso é fantástico, né? Tem a placa, lá é proibido. O respeito Sim. com um ônibus, por exemplo, um ônibus escolar, ou qualquer ônibus, não somente escolar. Quando um ônibus para, todo o trânsito para. Ele para no acostamento e o trânsito para, porque você sabe que são pessoas que vão atravessar, várias pessoas. Sim. Então, escutou sirene de longe, tudo para. Para se dar prioridade. Então, isso é uma questão cultural. Mas é da cultura deles. Eu falo, mas a gente sempre pode aprender coisas, Sim. né? Talvez nunca será igual, mas coisas a gente pode mudar e tal. Eu vejo um exemplo da faixa de pedestre, que é uma coisa tão simples, né? Eu vejo quanto isso tem evoluído, né? Muito. Porque aqui na região a gente pegava um exemplo Xanxerê. Eu acho que foi um dos municípios pioneiros, assim, que o pessoal respeita mesmo a faixa de pedestre. E nos municípios menores não era tão respeitada. Mas eu vejo que em Ponte Serrada mesmo, né? E outros municípios também que são de porte menor de população, assim, as pessoas os motoristas em si não respeitavam o pedestre na faixa. E essa cultura está mudando. Devagarinho as coisas mudam. Eu falo, a gente não pode dizer, não, porque no Brasil nunca vai ser assim. Lá tinha essa cultura do cartão. Por exemplo, o cartão de crédito eu deixei num lugar que a gente saiu à noite, eu esqueci. Os cartões que a gente ganhou da universidade, a gente teve uma ajuda de custo, não tem senha. Não tinham senha. Era só de passar. Eu deixei o cartão lá, lembrei, pensei, pode estar lá, não achei nas minhas coisas. Fui lá, estava lá, ninguém usou meu cartão. E o meu cartão não tem nem senha. Então, isso a gente via muito, coisas assim, digamos, a pessoa perdeu tal coisa, a coisa ficava ali por dias. Ninguém pegava, porque a ideia é que a pessoa vai voltar a procurar onde ela deixou. Então, se fosse no Brasil. Realmente, mas são coisas, são coisas que a gente tem que tentar mudar. Se não mudar completamente, mas aos poucos, né? Tentar plantar essa sementinha aí para a gente mudar. Sim. E da própria, voltando ali da parte desse projeto que você está fazendo parte agora do Maker, né? Um comentário que tu fez que eu achei bem interessante. A criança que está lá dentro da sala de aula, que você não... ou ela não interage, ou não desenvolve muito nas atividades, ali, por exemplo, na parte de tecnologia, super para frente, né? Eu acho que esse é muito um papel da parte da escola também, né? Que é uma dessas mudanças. Você tem que ter essa parte do ensino, de trazer toda uma base, mas explorar as individualidades, as potencialidades de cada pessoa, de cada ser que está ali aprendendo. As múltiplas inteligências, né? Cada um não é... Eu usei até esses dias um vídeo, porque eu também trabalhei com um projeto de vida, ano passado. Então, uma disciplina nova do ensino médio que não são só essas...
as formações, um curso de engenharia. Existem diversas inteligências e formas hoje é muito valorizado ainda essa questão do curso, da faculdade, ou de aluno bom, nota boa em tudo. Eu falo, ninguém é bom em tudo. Claro, a gente tem que tentar ter o básico, se esforçar. Mas, assim, ninguém é bom em tudo. Todo mundo, às vezes, tem um dom, tem um talento para alguma coisa. Isso buscar nos alunos. Professora, não sou bom em nada. Isso é uma frase que a gente, às vezes, ouve bastante dos alunos. Mas não, como que você identifica no que você é bom? Com o que você tem facilidade? Eles mesmos não se percebem, porque está muito embutida essa ideia de que ser bom é só ter nota alta. Então, né, matemática, português... É importante, mas não são só essas inteligências, né? Sim. A gente precisa de muitas outras. Então, isso da própria autoestima deles, né? De se verem, não, né? Mas eu tenho dificuldade com isso, mas eu, né, tenho facilidade com isso. E tá tudo bem, né? As aulas de inglês, especificamente, você ministra elas pela parte da manhã só? À tarde também? Esse ano só pela parte da manhã. À tarde... esqueci de comentar esse detalhe. À tarde, esse ano, eu não estou trabalhando. Eu estou acompanhando meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos. Né? Eu fui mãe aos 16 anos. E ele tem 15 anos e ele tem deficiência. Então, à tarde, eu levo ele nos atendimentos, na hidroterapia, ecoterapia, que são em Concórdia, né? Em Irani não tem esses atendimentos ainda. Então, levo nos atendimentos, nas consultas, nas outras terapias, eu acompanho ele. Esse ano que eu comecei a acompanhar ele. Nos demais anos, eu tinha ajuda da minha família, né, para levar ele. E também, eu trabalhava daí com inglês de tarde, né, de manhã de tarde, e algumas noites, não eram todas as noites. Mas já deficiência física do seu filho? Deficiência física e um pouquinho intelectual, mas bem pouquinho, graças a Deus. Mas, assim, foi, né, todo um processo, né? Mãe jovem, né? Uma surpresa. E, né, todo o desenvolvimento dele, não para de estudar, e começar a trabalhar e dar aula. E hoje ver ele bem e tal, cada vez mais independente, está sendo muito gratificante. Sim. Daí, até por isso que agora eu comecei a voltar para os meus sonhos de viajar. Aí eu falo que é só a gente querer. Né? Querer buscar que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que a gente pode pegar um gancho ali de quando você iniciou as atividades profissionais como professora de inglês aos 18 anos, né? Bem cedo. Por que o inglês? Você tinha a facilidade da língua lá na época que estudava? Porque 18 anos recém saiu da escola, né? Sim, eu saí do ensino médio. Então, com 18 anos, eu tinha saído do ensino médio com 17. Aí, então, como eu já era mãe do ensino médio, né? Eu sempre gostei de inglês. Sempre fui uma boa aluna. Meus colegas me chamavam de dicionário humano. Porque eu gravava com muita facilidade as palavras. Mas, assim, eu não fui diretamente para o curso de inglês porque eu era mãe, era uma outra situação naquela época. Eu sabia que eu ia procurar uma licenciatura para mim trabalhar em sala de aula, né? A gente sabe que, tipo, na região não tinha muita opção de emprego, mas foi o que eu pensei, não vou fazer uma licenciatura para dar aula, depois eu vejo outro curso, né? Então, eu comecei a fazer matemática, também gostava de matemática, e não fiz nenhum semestre de matemática e apareceu esse vestibular de letras, de letras em inglês pela UFSC. E eu fiz o vestibular e passei, reabandonei matemática e fiquei só com o inglês. Legal. Aí, nesse primeiro ano que eu comecei a estudar, eu trabalhava de estagiária na creche, como estagiária. Aí, eu comecei a ensinar, não tinha inglês naquela época, algumas palavrinhas para os alunos, né? Vocabulário e tal. E aí, teve uma troca ali da questão de oratividade para professor de educação infantil, enfim. Aí, foi inserido. Depois, acredito que também foi um pouco disso, né? Dessa minha iniciativa, que foi inserido na grade dos alunos, desde a creche, o inglês. Então, eles têm 2 aulas semanais. Desde lá, eu comecei a substituir, dar aula, né? Quando os professores estão de atestado, enfim, fazer licenças. Aí, nunca mais parei. A tua graduação, ela foi presencial? Foi semipresencial. Semi. Foi um curso de edição única em Concórdia da UFSC, de letras em inglês.
Mas a formatura foi lá em Florianópolis, na UFSC, que foi, Sim. assim... Os professores eram os mesmos, eles vinham final de semana, e a gente tinha bastante coisa online, então foi à distância também, né? Foi semipresencial, mas, assim, foi muito legal mesmo. Essa situação do ensino para as crianças pequenas na creche ali, isso me chamou muita atenção, né? Que a gente falou no começo do papo aqui. Como é que funciona na prática? Que tipo de didática? Acredito que seja totalmente diferente, né? Trabalhar com as criancinhas ali que não são letradas, mal sabem falar, né? Então, esse aí, não tem foco nenhum, né, na parte escrita. Sim. Na parte de leitura e escrita. A gente só trabalha 2 habilidades, que é ouvir e falar, o listening e speaking. Então, brincadeiras. É como se eu tive que criar meio que uma metodologia, porque geralmente onde tem em inglês são lugares que são bilíngues, né? Escolas bilíngues particulares, que todos os professores falam em inglês com os alunos. Então, esse momento eu tive que pesquisar bastante, assim, para ver como trabalhar, testar, sabe, quando você erra e acerta, aprende errando, no que dava certo, no que não dava. E brincadeiras, assim, muita cantiga de português, que, né, eu pegava de inglês para português, brincadeiras, rotina, aí na rotina, eles têm a hora da frutinha, né, eles já sabem, eles pedem a frutinha em inglês para mim, na hora de dormir, né, canções de ninar, lá vamos colocar as canções em inglês, a hora de chegar, de saída, eles já sabem que pra teacher é bye bye, né, é muito legal, assim, as músicas, eles saem grandinhos já cantando. As músicas, eles não têm vergonha, né? Sim. Então, é uma fase que é muito gratificante, assim, você vê o resultado, sabe? Sim. E, nossa, eles não cansam nunca, né? E eu vejo eles lá, entram no berçário, né? Bebezinhos e saem com 4 anos, eu sinto como se fossem quase meus filhos, assim, eu me apego muito a eles. É muito gostoso trabalhar com os pequenos. E eles já saem muito preparados, né? Pra dar continuidade na... Sai, já vão pro... Daí eles têm essa continuidade na escola, né? Aí o que acontece? Até as escolas, por exemplo, particular de inglês, é a partir já dessa idade, né? Muitos saem dali e além de ter na escola, também fazem particular, sabe? Porque realmente vem, né? Isso até é um estímulo para os pais também, né? Sim. Para que coloquem os filhos, né, eventualmente numa escola particular, o mais cedo possível, porque não tem uma idade Isso, o que a gente tenta às vezes específica. Falar para os pais é a questão que tem pessoas que pensam que vai atrapalhar. Eu mesma cresci falando italiano e português, a minha nona falava italiano. Então, eu cresci sempre com italiano e português, uma coisa nunca atrapalhou a outra, né? O nosso cérebro, isso não influencia, existem várias pesquisas que é totalmente normal. E, inclusive, as pesquisas de hoje em dia mostram que as crianças que aprendem uma nova língua, têm mais de uma língua, têm facilidade para raciocínio lógico. Isso auxilia o desenvolvimento dela, estimula muito mais. Então, a criança que vai estar, né, você vai estar só beneficiando, não é só aprender uma nova língua. Então, isso é fantástico, assim. Eu consigo ver, tipo, desde o desenvolvimento da fala. Então, a gente já consegue fazer algumas intervenções lá na creche que a gente trabalha, quando a gente vê alguma dificuldade, atraso na linguagem, né? A equipe que a gente trabalha lá também já vê no desenvolvimento, na parte de coordenação, enfim, toda essa parte a gente já avalia porque a gente consegue já recuperar, muitas vezes, antes de dar problema lá na hora da alfabetização, né? Identificar com antecedência, né? Sim, a gente teve casos, assim, de ir para estimulação, né, na PAI, e o aluno ter alta. Depois, quando foi para a escola, teve alta. Então, assim, porque conseguiu recuperar, né? Teve isso, é bem legal, assim, tem um trabalho bem legal no município lá. Legal, porque, querendo ou não, tem as diferenciações na própria forma como você vai pronunciar as palavras, né, do português para o inglês. E você, quando adulto, aprender essa nova língua é um negócio totalmente diferente. Você tem que começar do zero. E você não é igual, tu comentou ali, uma criança que é uma esponjinha, tudo absorve. E a criança, ela
de pequenininha ela já vai desenvolver aquele negócio diferente de, sei lá, de colocar a língua no meio dos dentes, de não sei o quê, né? Os sons que não tem na nossa língua, que são da língua inglesa, como o TH, assim, eles perdem totalmente, né? Eles não perdem, não, eles nem têm vergonha, né? Nem depois eu falo isso, que depois eles vão começando a ficar com vergonha, né? Porque tem as fases, né? Mas ali eles não têm vergonha nenhuma. Mas eu acho a coisa mais fofa, porque eles ainda não falam alguns 100%. Nossa, as formas que eles me chamam. A Pofitite, a Títila, a Pofipinte, já foi a Pofipincher também. Assim, é muito fofo. A Tite, a Títila, nossa, é muito gostoso, assim. As crianças, elas têm um carinho enorme, sabe? A gente chega, vocês podem estar estressado, cansado, desanimado, você chega, eles vêm, te abraçam e falam, ai, que linda que você tá hoje, sabe? É muito gostoso trabalhar com crianças. São genuínos. São. Ô, Sayuri, eu quero te perguntar o seguinte, porque a gente estava falando da didática para ensinar as crianças, né? Ah, sim. Mas a didática para ensinar os adolescentes e os jovens em si, você já está mais de 10 anos na profissão. O inglês, a forma como ele é ensinado na escola, essa forma ela se modificou ou ela continua sendo a mesma coisa? E que nível você daria para equiparar, por exemplo, assim, as pessoas, os alunos aprendem inglês mesmo ou precisa ir para uma escola particular para desenvolver de uma forma... Não que precise ir para uma escola particular, mas assim, a escola... eu trabalho agora com ensino médio, né? Quando eu trabalhava na escola, eu não trabalho com o fundamental. Então, eu só pegava os alunos lá na primeira série. E isso tudo depende também do professor, da escola, de várias coisas. Mas, o que acontecia? Na nossa cidade, como é pequena, tem somente 2 escolas de ensino médio. Na escola que eu trabalho, quando vem para o ensino médio, reúne alunos de vários bairros que tiveram aula com vários professores, alunos de várias condições econômicas, de várias realidades. Então, isso, quando chega lá no ensino médio, quando eu recebo uma mistura. Uma mistura grande, porque são 30 e poucos, né? São bastante alunos na sala. Mas, assim, qual que é o principal desafio que eu posso falar lá pelo ensino médio? Que faz anos que eu não trabalho com o fundamental. Eu prefiro mesmo trabalhar, eu trabalho com os extremos, com os pequenininhos e com os grandão. A primeira coisa que eu falo lá na primeira série que eu tenho que fazer é fazer os alunos gostar de inglês de volta. Porque eles não gostam, né? Muitos não gostam. Hoje em dia está cada vez mais presente na nossa vida, né? Eles sabem, eles usam, sabem, né, coisas de game, assistem vídeos em inglês. Tem alguns que já vêm super sabendo muita coisa, tem outros que estão com muita dificuldade. Então, essa parte do equilibrar, o que eu adotei como minha estratégia, primeiro, reconquistar os alunos a gostarem de inglês, né? Então, vou trazendo para eles, né? Eu deixo um pouco a gramática de lado, que é uma parte que, né, realmente não é atrativa, né, para os alunos. Aí eu tento atrair eles para ver que é legal, né? Você saber uma nova língua, trabalhar com músicas, enfim, né? A realidade deles, jogos, coisas mais práticas, para daí atrair eles e devagarinho eles vendo que é legal, sabe? Mas realmente, assim, não é fácil você trabalhar uma segunda língua, porque não permite muito, né? Muitos anos a prioridade no ensino de uma língua estrangeira foi a leitura, né? Então, os professores trabalhavam mais a gramática e a leitura porque era a prioridade, era o que se dava prioridade. E hoje em dia, não. A gente tem que trabalhar as 4 habilidades. O inglês é uma língua franca, né? Usada universalmente. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho de cada coisa. E aí, às vezes, todo mundo se identifica mais com uma coisa e menos com outra. Às vezes, para ler, para traduzir, eu sou rápido, mas para falar é difícil. Para mim entender, eu sou bom, mas para escrever, né? Às vezes, eu não gosto de escrever. Então, a gente tem que tentar equilibrando. E eu vejo já os alunos que têm facilidade com cada uma das coisas, né? Então, eu vou misturando as metodologias, né? Um pouco eu trabalho de uma forma, um pouco gramática, um pouco, né, um pouco leitura, um pouco listening, um pouco speaking, vai misturando. É um desafio. Na verdade, a educação é um desafio justamente por isso, porque você vai numa escola particular, você tem um nível, um grupo de tantos alunos,
com mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Sim. E na escola a gente recebe alunos com vários níveis. Principalmente de inglês. Eu sempre tive espanhol. Chegou um aluno lá no ensino médio que sempre teve espanhol. Eu não sei nada de inglês. Então, não tem problema. Você sabe, sim, alguma coisa de inglês, porque, né, nosso dia a dia já tem bastante inglês. E é um desafio, assim, sabe? A aprendizagem de segunda língua, mas é o que a gente que escolheu fazer, Sim. né? Despertar esse, vamos querer mais. E agora, com a minha viagem também, foi para mim, um estalo, assim, para os alunos, né? Porque muito associar, professora, eu não vou viajar para fora do país. Não que o inglês seja só para isso. Mas o que te impede de não viajar para fora do país? Por que você não pode sair do país? Né, eu nunca vou viajar. Não é isso. Né, é tão simples, né? Sim. É difícil, é trabalhoso e tal, mas é você viajar, o mundo é tão pequeno. O mundo é pequeno para tantos anos de vida que a gente tem, né? Quantos lugares a gente pode conhecer e estar? Então, trabalhando, né, cativando eles, Sim. assim, mostrando o que eles conseguem, que é legal. Tem que ir fazendo essa conquista. O inglês é um baita diferencial, né? No Principalmente currículo de qualquer mercado de trabalho. Você não precisa necessariamente viajar, mas tem tanta empresa hoje aqui localmente, por ser, né, um lugar globalizado. Você está trabalhando aqui no oeste de Santa Catarina, mas tendo que conversar em inglês. Sim, isso sim. Fazer reuniões em inglês. O próprio Laboratório Maker, que agora eu estou trabalhando, tem impressora 3D e cortadora laser. Eu estou assistindo os vídeos de manual de impressora 3D, os vídeos são em inglês. Sim. Então, a tecnologia, a necessidade do inglês é para todas as áreas, né? Não tem uma área que diga, não precisa de inglês. Todas precisam. A maior parte de conhecimento que existe no mundo está na língua inglesa, né? Felizmente ou infelizmente, é essa a língua que tem mais conteúdo. Então, né, a gente tem que se adaptar. Então, antes da gente se despedir, vamos voltar um pouquinho lá Vamos para os Estados Unidos. Again. Ohio. Um pouquinho mais sobre a tua vivência lá, as semanas que você passou lá, 1 mês e meio praticamente, né? Deu isso? O que você viu de diferente que tinha lá e não tinha aqui? A neve é uma coisa que a gente não tem aqui, não raramente. Não tem naquela quantidade, não. Coisas culturais mesmo, a questão do feriado, Valentine's Day, que é diferente, né, do nosso, que é o Dia dos Namorados aqui, que é uma parte mais... Amizade, aqui é romântica de casal, é uma parte romântica, digamos, entre amigos, pessoas, família, troca de cartão, chocolates, enfim. A gente chegou lá em janeiro, final de janeiro, as casas estavam ainda decoradas do Natal. E tinham casas decoradas do Halloween ainda. Nossa. E no Valentine's eles decoram a casa também. Então, isso eu achei interessante. Os carros, assim, as pessoas não consertam carro lá, não existe isso de consertar, né? Então, tipo, ou as pessoas estão com o carro amassado, ou troca de carro. Ela, tipo, batia o carro, fica com o carro, ou troca de carro. Que mais? Os ônibus eram uma graça, parecia um furgãozinho, assim. Eu falo, uma F-250 com uma cabine era um ônibus. Porque eram poucas pessoas que andam de ônibus, né? As pessoas dirigindo novas. Não beber bebida alcoólica na rua. Porque você, vou lá comprar cerveja ali no posto. Pega uma sacola, esconde tudo, né? Não pode mostrar, parece que você está cometendo um crime. A gente foi com alguns colegas comprar e a gente não tinha carro para esconder, né? Então, tinha que ir escondendo a cerveja. Que mais? O chuveiro. A primeira vez que a gente foi tomar banho. A banheira, tinha banheira no quarto e tem um box de plástico, né? A cortina de plástico. E, né, tem que colocar por dentro pra água ir, tá? Eu não sabia, aprendi isso também. E o chuveiro, que a gente teve que pesquisar na internet como é que abria, porque tinha um negócio que tinha que segurar puxado pra girar outro, pra depois arrumar a temperatura, assim. Quase que uma senha. E assim, são coisas assim que a gente pensa que lá tudo é muito moderno. É moderno, é aquecido, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim tão... Parece antiga, sabe? Aí você tem que, sabe, fazer tudo aquilo lá. Uma curiosidade é jogar o papel higiênico dentro do vaso, que lá, né, você não tem lixeiro. Não tem lixeiro, Você só, né, o lixeiro é para alguns lugares, para, né,
alguns tipos específicos de lixo, mas o papel higiênico em si é no vaso sanitário, né? Mas lembrando que não façam isso no Brasil. Não façam no Brasil, porque lá a tubulação é toda preparada para isso. Inclusive, o papel higiênico é diferente, é específico, né? Para se desmanchar mais rápido na água. Não façam isso. Eu fazia isso e ficava, meu Deus, me sentia tão mal. Sabe quando estivesse fazendo alguma coisa errada? Ai, que graça. A questão da água. A gente tomava, às vezes, da torneira, tinha um gosto diferente, mas era uma água que podia ser tomada. E era barato para você tomar água, né? A gasolina, que é diferente do nosso país, que lá é por galão, né? Não é por litro. Lá, na verdade, é tudo específico deles, né? As unidades de medida. As unidades de medida. Temperatura, Fahrenheit, milhas. Tudo, polegada. Polegadas, tudo tem que fazer a conversão. Tantos mil pés de altura, né, por exemplo. A estrutura das escolas, assim, líder de torcida, isso me chamou muita atenção. Mesmo a equipe que era adversária, tinha um grupo de líderes de torcida, que, digamos, eram as aprendizes, que representavam o grupo do adversário. Tipo, todo mundo vai ter seu momento de líder de torcida ali. Eu falei para ele antes em off, que quando fazia uma cesta de 3 pontos, elas davam um mortal para trás, assim, sincronizado, as líderes de torcida, atrás da rede, da cesta. Da tabela. Mas, assim, muita coisa, assim, coisinhas, assim, que, nossa, parece que eu tô num filme. Os esquilinhos andando, veados na universidade, assim, tipo, nossa, eu tô onde? Sério? Dentro do campus. Assim, é uma cidade. Assim, bem integrada à natureza. Bem integrada à natureza. Os esquilos que são animais que a gente não tem aqui, né? Assim, pelo menos na... E certamente são animais nativos de lá mesmo, né? Que assim... Sim, são... Quem tá de intruso lá é o ser humano, né? Sim, é verdade. Então, e lá os bichos continuam lá, né? Lá essa questão da fauna deles. Em Cleveland, a gente visitou um museu de história natural, só com animais da fauna da região ali. Então, a gente viu o coiote, que é um animal específico ali, águias, vários pássaros. Eu esqueci o nome de uma espécie que geralmente tem em filme de terror. Aqueles pretos, Morcego? Não, tipo corvo, né? Corvo. É tipo um corvo, mas assim, o tempo todo eu disse, meu Deus, parece que eu tô num filme de terror. Escutando eles nas árvores, assim, porque é daquela região, sabe? E, nossa, muita coisa você vai lembrando. Muito legal. Aumentando a saudade. Dá vontade de voltar. Dá. E tem planos de fazer novas viagens aos Estados Unidos ou a outros países? Tenho. A gente já volta com vontade, né? Tô fazendo já o meu visto de turista americana. Já estou fazendo, que é de 10 anos, né? A gente teve um visto só para o período que a gente ficou ali, agora eu estou fazendo de turista. E também quero fazer a minha dupla cidadania italiana, né? Que é uma possibilidade. Inclusive, eu estava assistindo o vídeo de vocês do canal ontem, que entrei em contato com ele para mim. Aí, Ronaldo. Viu? Conseguimos patrocina um aqui. Você. Patrocina. Nossa, mas é realmente, né, super, super legal. E é isso que a gente fala, o mundo é muito pequeno, né? A gente tem que conhecer, tem que viver ao máximo, assim, tem que conhecer o mundo. Não dá para ficar só ali. A gente pode voltar para a nossa raiz, mas não se prender, sabe? Sim. Porque a gente deixa de entender até melhor as pessoas, sabe? A gente tenta, né, olhar... Pensa nosso também conviver com 40 brasileiros diferentes que eu não conhecia. Sim. De manhã, de tarde, de noite. Mas, assim, pessoas, assim, que eu conheci muito legais, que eu vou levar para a vida, né? Então, de São Paulo, a gente ficou uma semana antes de ir para viajar, a gente ficou uma semana em São Paulo. Então, foram 367 professores que foram. E daí, assim, cada dia partia um grupo, né? Que eram 10 universidades diferentes. Então, a gente entrou em contato com professores do Brasil inteiro, com vários sotaques, várias realidades, escolas de grandes cidades, do interior, escolas, né, rurais, bem, assim, muita realidade. Escola técnica ali em São Paulo, escola, né, de todos os tipos de realidades. Na minha escola tem isso, na minha escola não tem isso.
só somou, com certeza. Sim, Sim, 1 mês e meio intenso aí de aprendizado, né? Sim, muito aprendizado. Muito aprendizado. Muito. Não A só gente volta acadêmico, com não. vontade de mudar muita coisa, mudar o mundo quase, sabe? Sim. Ainda mais quando você é professor, que você tem ali, sabe? Você consegue contribuir de plantar alguma algumas forma, né? sementinhas. Exato. De certa forma, você faz a tua parte da mudança do mundo, Sim, né? É o teu verdade. mundo Nós, ali, né? professores, Com contribuição, né? fazemos essa parte. Uhum. Muito Mas bem. legal, muito bem. Agradecer demais a presença da Sayuri aqui no Fala Mais. Obrigada. Parabenizar por essa trajetória aí, né? E desejar sucesso, né? Que você consiga aí sempre ir subindo degraus, né? Nessa Sim. tua trajetória da docência ali. Não sei se você tem planos, metas, quer confidenciar alguma coisa pra gente aqui, abrir. Essa questão da cidadania que não sei, eu vejo como uma oportunidade, não que eu vá morar lá, porque eu também não conheço, né, na Itália, mas assim, eu quero realmente viajar muito, isso é uma coisa que eu sempre quis, né, e conhecer lugares, Orlando, Disney, né, tipo, eu fui para os Estados Unidos, não fui para Disney, né, eu quero ir para Disney, né, ainda não sei quando, nem como, mas com certeza eu irei, eu falo que metade do caminho é você querer alguma coisa, a outra metade você corre atrás. Então, e a parte profissional mesmo, assim, eu busco alguns concursos, assim, eu sou efetiva já na rede municipal e estadual, mas, assim, não tenho nada em específico agora, mas, assim, eu, né, pretendo continuar estudando, buscar outras oportunidades, assim, porque eu vejo que a gente tem muito a aprender, assim, nesse mundão. Com certeza. Muita coisa. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Sayuri. Obrigada. A gente está sempre à disposição aqui para ouvir também boas histórias, assim como a tua, né? E sucesso mais uma vez nessa sua trajetória. Obrigada, igualmente. Obrigado Sucesso. por ter compartilhado a tua história, né? E acredito que, da mesma forma que serviu para mim, deve ter servido para o Jonathan e para o pessoal que está acompanhando aí, de inspiração, né? De despertar aquele desejo que está dentro da gente de fazer algo diferente, seja, eu tenho vontade de viajar, então trabalhe os pormenores para que isso aconteça. Eu tenho vontade de fazer tal coisa. Então, vai atrás da tua vontade, né? Não coloque empecilhos, né? Crie alternativas para você chegar lá. De qualquer forma, né? Exato. Eu falo para os alunos, tá, o teu sonho lá na frente é o que é, né? Eu falo, vamos lá, como é que degrauzinho que você tem que... O que você tem que fazer primeiro? Coloca meta. Esse ano tem que fazer o quê? E vai lá. Se você quer, faz acontecer. Isso aí. Muito bem. Valeu, obrigado você que acompanhou também o nosso bate-papo e obrigado às marcas parceiras, as lojas Quero, Cicobi, Valcred Sul, Mercado Marini, Solve Resultados Digitais, Vinícola Maier e Embutido Serrano. Não esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube. Obrigado, gente, e até a próxima semana.